E aí, mulher, tudo bem? Eu tenho certeza que você já ouviu falar em visagismo, temperamentos e arquétipos. Esse é um assunto bem atual, é muito antigo, mas nunca foi tão falado como atualmente. E para nós da área de beleza, design de sobrancelhas e micropigmentação, é fundamental entender os conceitos e saber utilizar eles. Para você que não me conhece, que está chegando agora aqui nesse canal, eu me chamo Tábula Davies e esse canal foi criado para você que, assim como eu, é apaixonado por beleza e design de sobrancelhas. Aqui a gente fala sobre o mercado de sobrancelhas, sobre as possibilidades, técnicas e tudo que envolve esse universo. Então, se você gosta ou se interessa por esse assunto, já se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação e não perca nenhum conteúdo que a gente vai postando por aqui. O visagismo é um assunto batido, antigo, e se a gente for analisar, já começou lá antes de Cristo. Ele já foi aplicado em algumas construções históricas. No Coliseu a gente consegue observar muita coisa de linhas de visagismo e é um assunto extremamente amplo. Mas nós vamos dar foco para aquilo que interessa para a nossa área, que é para a área de sobrancelhas, micropigmentação. E é um assunto que eu gosto muito, não só porque ele facilita o meu trabalho e faz com que o meu trabalho seja muito mais completo, mas porque eu adoro conhecer mais sobre o comportamento humano e entender as pessoas antes mesmo delas falarem comigo. E o visagismo possibilita isso. Quando você começar a entender sobre visagismo, arquétipos e temperamentos, você vai começar a analisar o perfil de cada pessoa e o comportamento delas e já vai ter uma opinião e já vai saber como elas funcionam, do que elas gostam, já vai ter uma ideia de como que elas são. Isso vai facilitar os seus relacionamentos também. E eu vou usar uma analogia aqui para vocês entenderem um pouquinho do conceito de visagismo antes da gente aprofundar. Sabe quando você assiste um filme e já tira algumas conclusões dos personagens só pelo comportamento deles, pela roupa, jeito de se vestir, do cabelo, você já olha assim, esse é o vilão, esse é o mocinho? Isso é visagismo. A indústria cinematográfica usa muito técnica de visagismo e de arquétipos para conseguir passar para nós que estamos assistindo os filmes a imagem que realmente o personagem é. Porque além da figura do personagem, tem todo um comportamento, toda uma história por trás dele e ele tem que passar isso pra gente sem precisar falar. E nós temos que perceber. É natural a gente perceber algumas coisas e tem alguns pontos que são padrão da gente observar. E a Disney é um dos maiores usuários de visagismo que a gente vai encontrar. Em tudo neles tem visagismo, em tudo neles tem um porquê, leva alguma coisa e passa uma imagem pra gente. E o incrível é que eles conseguem atingir o objetivo deles certeiro. Eles utilizam tão bem as técnicas que mesmo os desenhos animados, sem precisar falar, a gente já tem uma percepção do todo, a gente já tem uma ideia no que aquilo está baseado, o que aquilo vai ser, o que vai fazer. Outro exemplo bem bacana do visagismo e dessa questão de linguagem visual são capas de filmes, de publicidades e capas de livro. Quem nunca julgou um livro pela capa? Você nem leu o livro ainda, mas olhando pela capa dele você já tem uma ideia do que vai ser, qual é o assunto que vai ser abordado ali, você já consegue ter uma noção do que te espera quando você começar a ler o livro. E assim é com a gente, é com a nossa imagem, é com a maquiagem que a gente usa, com o cabelo e com as sobrancelhas, que é o nosso alvo. A palavra visagismo deriva do francês visage, que significa rosto. E nós temos vários autores precursores aí no visagismo e um dos mais populares, dos que a gente mais fala, inclusive é um dos que mais tem conteúdo, ele tem muito conteúdo ainda no Instagram, nos livros dele, é o Philip Hallowell, acho que eu falei o nome dele certo. Ele tem o estudo dele de visagismo é super amplo para a área de beleza, para as artes, para o geral. E visagismo é importantíssimo na hora de a gente montar a nossa imagem pessoal, porque muitas vezes a nossa imagem passa uma coisa e a nossa autoimagem fala outra, porque imagem é o que o outro vê de mim e a autoimagem é o que eu percebo de mim mesma. E será que aquilo que eu estou mostrando na minha autoimagem está alinhado e está de acordo com a minha autoimagem? Vocês já fizeram essa pergunta para si mesmas?
Analisem vocês, qual é a ideia que vocês querem passar para as pessoas, qual é a imagem que vocês querem que as pessoas tenham de você e se a imagem de vocês está de acordo, está condizente com aquilo que vocês querem passar. Um exercício bem interessante para vocês fazerem é pegar algumas fotos de vocês de rosto, de corpo todo, com as roupas que vocês costumam usar, coloquem, façam ali um apanhado disso tudo, analisem essas fotos e vejam se está de acordo com aquilo que vocês querem que as pessoas percebam de vocês. Se a imagem que vocês gostariam de passar, vocês estão vendo nessas fotos, nesse material que vocês separaram. Porque muitas vezes a gente corre atrás de um objetivo, mas a nossa imagem não está de acordo e a gente não consegue alcançar algumas metas ali, a gente não consegue alcançar alguns objetivos mesmo, porque as pessoas não têm a imagem que a gente é aquilo que a gente está querendo passar. Um exemplo bem prático, às vezes você quer trabalhar, você é advogada, por exemplo, você quer trabalhar num escritório de advogados e você não tem uma imagem que passa firmeza, que empodera, uma imagem que passe segurança para o cliente, que você realmente vai dar conta do processo dele, que você vai conseguir defender ele, que você não vai se sentir ofendida ou que você não é frágil demais quando alguém for mais firme. Porque ali você tem os dois lados, né? Você tem que se manter firme para defender o seu cliente. E se você for muito frágil, muito delicada e a outra pessoa te ofender e você se deixar abater? Então, às vezes, a nossa imagem passa uma imagem de uma pessoa frágil. E uma pessoa frágil tem uma certa dificuldade para lidar nesse mercado de direito, nesse mercado, dependendo do nicho que você escolher ali dentro do ramo de direito. A mesma coisa acontece com mulheres que escolhem trabalhar em áreas onde a predominância maior é masculina. Não que elas não possam, elas podem sim, mas o comportamento e a imagem delas tem que ser um pouquinho diferente para que facilite o trabalho delas. Não precisa mudar a essência delas, particularmente falando, mas para que o trabalho seja facilitado e que ela seja respeitada e vista como uma autoridade, ela precisa se portar de uma forma de acordo com o ambiente. Então, o ambiente faz o nosso comportamento, o ambiente nos faz. E estar de acordo com os ambientes que a gente decide estar e escolhe estar, a nossa imagem estar de acordo com esses ambientes facilita muito a nossa vida. E estar de acordo com esses ambientes está muito relacionado com o que o psicoterapeuta suíço Carl Jung falou nos seus estudos. É um conceito de inconsciente coletivo, porque nós temos uma predisposição a replicar aquilo que os nossos antepassados replicavam. O nosso comportamento, ele vem vindo da nossa criação, da nossa educação, do comportamento dos nossos pais, de todo o meio que nos cerca. Conforme a gente se adapta a se comportar conforme o meio coletivo se comporta. Por exemplo, se você vive numa casa com 5 pessoas e essas 5 pessoas têm o hábito de praticar atividade física e você não pratica nenhuma atividade física, não vai chegar um momento que você vai se sentir meio desconfortável ou você não vai se sentir influenciado ou tipo assim, acho que eu quero tentar e tal, porque você vai vendo tanto o outro fazer que você começa a sentir vontade de fazer também. Isso é uma parte do visagismo. O nosso inconsciente coletivo, ele não depende somente das experiências pessoais que a gente tem, mas de um conjunto de imagens, que também é chamado de arquétipos, compartilhado pela sociedade. Porque dentro do visagismo nós temos os arquétipos. Os arquétipos, eles estão associados com o visagismo. Tem muitas literaturas de visagismo que não traz arquétipo, ele é um estudo diferente. Mas ele leva em consideração linguagem, ele leva em consideração cores, ele leva em consideração até o tipo de música que a gente costuma ouvir, que a gente tem o hábito de ouvir para nossa formação de personalidade, gostos e da nossa imagem pessoal, tanto da imagem que nós temos quanto da imagem que o outro vê. Muitas vezes isso não se alinha. Por exemplo, nós podemos ter uma pessoa extremamente delicada, uma pessoa meiga no falar, no comportamento, mas que gosta de ouvir rock. Mas se eu ver ela ouvindo rock e não ver a imagem dela, eu vou pensar, nossa, é um roqueiro, uma pessoa punk e tal, vai estar toda de preto. Aí quando chega aquela pessoa delicada, com uma roupa, um rosinha ali e tal, um negócio mais clean, eu penso, nossa, era você que estava ouvindo rock?
Não que não possa, mas ela pode. Mas para vocês entenderem como a gente traz já uma pré-definição daquela imagem do roqueiro. Que quando a gente vê ouvindo rock, a gente já imagina a pessoa com aquela figura, com aquela imagem. Isso é as nossas memórias visuais que influenciam. E quando a gente traz isso para sobrancelhas, para micropigmentação, para maquiagem, cortes de cabelo, isso tem uma influência muito grande. Porque quando eu olho para a pessoa, eu já imagino, ó, se eu olhar para uma pessoa de jaqueta de couro, de camisa de banda, tá, ela gosta de ouvir rock, daqui a pouco ela tá ouvindo sertanejo. Então, assim, como a imagem visual fala uma coisa e a autoimagem fala outra. E é possível a gente conseguir alinhar essas duas coisas, criar uma harmonia sem que a pessoa perca a personalidade dela, mas que eu consiga ter uma percepção dela diferenciada e que realmente ela queira passar aquela percepção, que ela queira que eu tenha aquela imagem dela. E um dos pilares do visagismo, que é o que a gente vai focar hoje, que visagismo é um assunto muito amplo, não tem como a gente falar tudo num vídeo só, é assunto para muito conteúdo. Um dos pilares do visagismo é a utilização de linhas. Dentro dos conceitos de visagismo, as linhas, cada tipo de linha passa uma imagem diferente, passa um tipo de presença diferente, nos traz uma percepção do que nós estamos vendo. E essas linhas, o estudo dessas linhas começou a partir de linhas da natureza mesmo. Por exemplo, quando a gente pega um favo de mel, como a colmeia constrói ele ali, como que essas linhas são postas dentro ali do favo de mel. Todo o visagismo, ele foi inicialmente baseado em linhas da natureza. Uma concha, se vocês conseguirem entender o conceito, quando você coloca em cima da concha as linhas, a fórmula, as linhas da proporção, ali vocês vão ver que a concha se encaixa. Como a gente falou na arquitetura histórica, se vocês pegarem o Coliseu, colocarem as linhas ali, vocês vão perceber que existe uma harmonia entre aquilo que a gente não consegue ver essas linhas, mas quando a gente coloca elas, passa a ser mais nítido para nós a harmonia que aquilo cria. E quando algo tem harmonia, fica mais gostoso de olhar, quando é algo que não incomoda, você olha assim, existe um padrão ali, existe um encaixe daquilo. Não sei se vocês já pegaram uma imagem de algo que não tem visagismo, que está totalmente fora das linhas. Sempre tem alguma coisinha, mas isso me incomodou, isso aqui não tá legal, nossa, mas tá estranho, tem alguma coisa ali que não tá encaixando. E no rosto é a mesma coisa, na sobrancelha é a mesma coisa. Você olha assim, alguma coisa está me incomodando no rosto dessa pessoa e você não consegue saber o que é. Mas quando você entende o conceito de visagismo, você pega, seja na arquitetura, na natureza ou numa sobrancelha, e ela tá dentro de um conceito, ela tem um porquê ali, tá dentro das linhas do visagismo, essas linhas que o visagismo utiliza estão respeitadas ali, cria-se uma harmonia e aquilo passa a não incomodar você. Eu falo para as minhas clientes que a sobrancelha, ela é um item do rosto, ela não tem que ser tudo no rosto. Se você vê um rosto sem a sobrancelha, não faz sentido. Mas agora, se você vê um rosto em que você só vê a sobrancelha e o restante todo tá ali quase imperceptível, tipo, você olha pra pessoa, você fala com ela, só consegue olhar pra sobrancelha, só pra sobrancelha, alguma coisa não tá certa. Tem que existir uma harmonia entre o todo, e quando eu olho, eu preciso ver o rosto como um todo, eu preciso ver a personalidade, a essência da pessoa ali, não somente as sobrancelhas. E nós vamos entender os 4 tipos de linhas e os 4 conceitos básicos de linhas no visagismo, que são as linhas horizontais, verticais, diagonais e curvas, e o que cada uma delas transmite para quem está vendo. As linhas horizontais são linhas estáveis, tranquilas, que transmitem segurança e poder. E essa tranquilidade que essas linhas transmitem, imaginem a linha do horizonte. Como passa uma paz e uma tranquilidade, você ficar olhando para o horizonte. Se você estiver na beira da praia, que se cria aquela linha reta na linha do horizonte, no pôr do sol, não te traz uma sensação de tranquilidade, de paz, de leveza. Esse é o poder das linhas horizontais. Mas ao mesmo tempo que elas passam
essa tranquilidade, essa segurança, elas têm uma estabilidade. E olha como as coisas se associam. Estabilidade está totalmente relacionado com segurança e com paz. Sempre que você imagina que algo é estável, vamos imaginar aqui estabilidade financeira. Se você tem estabilidade financeira, isso não te traz mais segurança e paz para o geral, para tudo que você for fazer, porque você não precisa preocupar com aquilo. Então imagine essa linha do mesmo jeito. Quando você vê aquela linha reta que transmite aquela estabilidade, aquela constância, não é uma linha que se interrompe, ela te traz essa sensação de paz, de não precisar ficar preocupado, de ficar leve e de tirar aquele momento relax ali. A linha do horizonte é perfeita para exemplificar isso para vocês. As linhas verticais, que é o nosso segundo tipo de linha, elas passam pra gente uma sensação de poder, de liderança, de frieza, mas ao mesmo tempo de uma estrutura firme, de liderança. Por exemplo, quando vocês imaginam um arranha-céus, um prédio muito grande, todo espelhado, num grande centro, um prédio daqueles de Manhattan, por exemplo, super alto, espelhado ali, reto, com linhas mais rígidas, essas linhas verticais mais firmes. E você chega ali, um prédio comercial, ele não te traz uma sensação de poder, de estabilidade pela altura dele, ele é um prédio que está sustentado, a base dele é uma base muito firme, é uma base rígida, que é inflexível. Essas linhas trazem também essa sensação de inflexibilidade, por ela estar firme, projetada ali. Então esse prédio, ele traz para você uma sensação de poder, de resistência também, e uma sensação de poder e controle. Aquilo ali tá estático ali, tá firme ali, tá controlado, ele não vai ficar balançando, não é uma linha que fica em curvas, então ela é uma linha que traz uma retidão de força. Acaba que pessoas que trabalham em grandes escritórios nesses prédios corporativos, nesses grandes prédios assim, principalmente quando a cor está envolvida, além da linha tem uma cor mais fria, a questão dos espelhos ali traz uma frieza ali pro prédio também, dependendo do clima como tá, do céu e tal que ele reflete, mas você olha assim, nossa, os poderosos trabalham aqui. Quando você imagina um escritório de advogados num grande prédio desses, você já logo pensa, nossa, esses advogados são referência, eles são os nomes no mercado, então eles têm um poder. Para vocês terem ideia de como o ambiente onde vocês vão escolher atender também pode passar essa sensação de poder pro nicho de vocês. Essas linhas retas nos prédios são perfeitas para vocês entenderem isso quando você olha assim. Imagina você pequenininho lá embaixo olhando para cima para um arranha-céus desse, não te traz uma sensação de grandeza e de poder? Esse é o poder das linhas retas. E quando você aplica elas nas sobrancelhas, quando você aplica elas nas suas técnicas, aí nos seus trabalhos, também você vai ver essas linhas retas trazerem essa sensação. Claro que de uma forma muito mais sutil, né? Não é uma forma escrachada assim como o exemplo do prédio, mas para vocês entenderem o quanto as linhas retas transmitem dessa sensação, e quando você coloca um pouquinho delas ali de uma forma sutil, você vai de uma forma super leve levar essa sensação de poder para sua cliente também, de uma forma equilibrada. Então tudo a gente precisa ter uma percepção ampla para a gente conseguir entender, e quando a gente vai aplicar, a gente aplica de uma forma mais sutil e mais delicada. O terceiro tipo de linha muito usado no visagismo são as linhas diagonais. E as linhas diagonais, elas trazem uma sensação de instabilidade inicialmente, mas também demonstram impulsividade, dinamismo, movimento, modernidade. Então a gente tem esses dois contrapontos dessas linhas, da questão de instabilidade, de ser algo que cai, não cai, continua, não continua. Usando exemplos arquitetônicos, é a mesma coisa. Se vocês imaginarem uma casa que tem uma linha diagonal, uma ponte ou algo que tem uma linha diagonal, a primeira sensação que aquilo parece que vai cair, que aquilo não tá bem firme, que não tem estabilidade ali.
Só que ao mesmo tempo também traz um dinamismo, essa flexibilidade que as linhas diagonais trazem, transmitem a imagem de alguém que pode ser moldado. Esse dinamismo e essa extroversão faz com que a gente entenda que é uma pessoa que vai entender o nosso posicionamento, que vai respeitar o nosso lado, porque ela é flexível, ela não é uma pessoa que está reta e que não é isso aqui, tem que ser só isso e é esse o ponto. Porque se vocês imaginarem ao contrário da linha reta, que tem um ponto inicial e um ponto final constante, sem oscilação, a linha diagonal não. Ela tem um ponto inicial e um ponto final e ela passa por vários ângulos. Então, se a gente traçar uma linha nessa posição aqui e a gente traçar várias outras de lado, ela vai passar por vários pontos. Então, ela transmite essa sensação de ser alguém que está aberto a receber informações, processar, concordar ou não e respeitar o posicionamento do outro. Então, a imagem que as linhas diagonais passam é essa, além de modernidade, jovialidade, a pessoa que está em constante mudança e evolução, em que ela quer aprender e ela está disponível a aprender e ajustar alguns conceitos que ela tem em prol de um todo. Então, as linhas diagonais são linhas que possuem mais flexibilidade com relação ao todo. E elas passam a imagem também. As pessoas que utilizam de linhas diagonais no visagismo facial, roupas, cabelo, no geral, elas passam essa imagem de ser mais flexível, de ser uma pessoa de mais fácil convivência, de ser uma pessoa que, por mais que não passe tanta segurança, justamente por ela mudar de ideia em determinados momentos, essa facilidade de mudança de ideia dessa pessoa também faz com que ela esteja mais aberta a aprendizados e a entender o posicionamento do outro, mesmo ele sendo controverso ao seu. São linhas que trazem um dinamismo, trazem uma modernidade e também um ar futurista para onde elas são aplicadas, né? Toda vez que você vê linhas diagonais cruzadas, vários formatos e várias direções de linhas diagonais, você vai ter uma ideia mais futurista, um efeito 3D, por exemplo, um desenho com linhas diagonais que vão se complementando, você tem uma sensação de 3D, de amplitude desse desenho, então traz esse ar mais futurista. Por isso que ter equilíbrio nas linhas diagonais para passar a imagem e não deixar tão futurista também é interessante. Utilizar elas da forma certa para passar a imagem que realmente se quer passar, assim como todas as outras linhas dentro do visagismo. E a nossa última linha do visagismo, linha base, são as linhas curvadas. As linhas curvas e onduladas são curvas mais envolventes, mais sensuais, são curvas mais femininas, transmitem uma delicadeza. E um exemplo bem fácil para vocês entenderem aqui são os corpos masculino e feminino. Quando a gente tem uma pessoa do sexo masculino, nós temos menos curvas, são linhas mais retas, não tem aquela cintura curvadinha, os ombros também são linhas mais retas, mais retas mesmo, né, gente? Com mais ângulo. No geral, o corpo masculino, ele é todo mais em perfis mais retos. E o feminino já tem mais curva, tem a curva da cintura, a curva do quadril, os seios também acaba fazendo um formato mais curvilíneo. Então, todo na mulher é mais curvado, com linhas mais curvadinhas, e no homem são linhas mais retas. Por isso que essa percepção, essa sensação de feminismo, de feminilidade que as linhas curvas trazem é muito maior. Então, outro exemplo também que transmite delicadeza e suavidade através das linhas curvas são os cabelos ondulados e os cabelos cacheados, o lemniscate também. Num cabelo ondulado, quando você vê uma mulher com cabelo mais ondulado, com mais volume, mais curvado, você tem ali uma feminilidade, você tem um poder, um empoderamento feminino ali, você tem uma leveza dela, uma liberdade. Já quando você vê uma mulher de cabelo mais alinhado, um cabelo com um corte mais reto, um cabelo mais liso,
uma linha mais reta, ela já te passa uma sensação de retidão, uma sensação de sobriedade muito maior, ela já tem um empoderamento maior, você já se posiciona de uma forma diferente, porque ela já te passa uma postura mais rígida ali, uma postura mais firme do que uma mulher de ondas, de curvas. No geral, quando a gente pensa em público masculino, o cabelo com ondas o público masculino se atrai muito mais por cabelos com ondas do que por cabelos mais retos, porque os cabelos retos passam essa sensação de uma mulher mais rígida, da mesma forma que os cabelos curtos também, uma mulher mais firme e menos aberta a qualquer tipo de influência ou de assunto ou de conversa que pode vir do sexo oposto. E outro exemplo também da questão das linhas curvas serem linhas mais femininas, entendido pelo mercado já, é a fabricação de carros. As mulheres cada vez mais estão com a autonomia delas na questão de transporte e tal, mas os carros desenhados para o público masculino e para o público feminino tem uma diferença. Se vocês analisarem, os carros que foram desenhados para o público masculino costumam ter linhas mais retas, são carros mais robustos, que tem a frente deles tudo é mais reto, a grade é mais reta, eles são a base deles no geral é uma base mais robusta e de linhas mais firmes. Já os carros desenhados para as mulheres, voltados mais para o público masculino, baseado no estudo antigamente isso não se aplicava tanto na indústria automobilística. Atualmente, que se leva muito mais em consideração isso, já se usa. Os carros desenhados para o público feminino, voltados mais para mulheres, eles já têm linhas mais curvas, eles já são mais arredondados, eles já têm esse design deles mais sutil, mais delicado. Claro que isso não é uma regra geral, existem mulheres que gostam de carros mais robustos, mais grandes, com linhas mais retas, mas na base, assim, de ideal, assim, os carros mais arredondados, eles trazem um pouco mais de delicadeza e acabam sendo mais voltados para o público feminino. Visagismo é um assunto muito amplo, a gente vai ter muito vídeo sobre visagismo aplicado, sobre arquétipos, é muita coisa pra gente levar em consideração e é muito conteúdo para vocês entenderem. É um assunto muito gostoso de aprender, de se falar, de se comentar, e a partir do momento que vocês começarem a entender mais ele e aprender, vocês vão observar visagismo em tudo, nos móveis, nas roupas, nas pessoas, na arquitetura, em tudo vocês vão ver visagismo. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre as linhas e que esse assunto seja útil para vocês. E espero também que vocês voltem para o nosso próximo vídeo, que vocês continuem aprendendo sobre esse assunto. Se você ficou com alguma dúvida e tiver alguma pergunta, pode deixar nos comentários aqui embaixo. Vai ser um prazer te responder e eu te espero no próximo vídeo.